Olá, estamos começando mais um programa da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, uma campanha idealizada pela Audicom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas. Hoje nós temos aqui a presença do Nicola Cury, que é coordenador do setor de infraestrutura do TCU, e hoje tem sido pauta, da imprensa, meios de comunicação, questão de obras públicas, que antes era até um tema que não tinha tanta visibilidade, mas ultimamente vem ganhando a atenção dos jornais, das TVs, tem tido um acompanhamento maior do cidadão e também até mesmo de alguns parlamentares. Nicola, como hoje o TCU está se organizando para atuar nessa área de infraestrutura do país, e qual a dimensão da equipe, do volume de auditores para conseguir acompanhar todas essas obras públicas pelo país? Sérgio, primeiro agradecer pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Audicom também. Bom, a área de infraestrutura realmente é uma área que eu diria que é com emoção, Então são muitos desafios. O tribunal se organizou internamente para buscar fazer trabalhos na área de infraestrutura cada vez com mais especialização do seu corpo técnico. Então nós temos hoje dois grandes nichos de atuação, a área de obras públicas e a área de desestatizações. E como é que o tribunal se organizou para atuar? O tribunal buscou fazer com que a gente tenha auditores especialistas nos temas. Então nós temos hoje 7 secretarias de infraestrutura no TCU, e essas secretarias ela tem especialistas nas várias áreas, cada secretaria atuando fortemente num tema. Por exemplo, nós temos a Seinfrapetróleo, que é a Secretaria de Infraestrutura que cuida do setor de óleo e gás. A Seinfraelétrica, que cuida do setor de energia elétrica, enfim. Então, nós temos 7 secretarias, inclusive uma especificamente para cuidar de processos relativos à Lava Jato, que foi um grande escândalo de corrupção, muito focado na área de infraestrutura. Então, hoje nós temos uma secretaria que atua exclusivamente nos processos desdobrados da Lava Jato. Então, a ideia do tribunal foi especializar a equipe nos temas. E aí, nesses temas, por exemplo, do setor de óleo e gás, a Seinfrapetróleo, ela atua tanto nas obras que são feitas para a área de óleo e gás, como também nos processos de desestatização, de leilão de petróleo, enfim. Então, nós temos auditores especialistas, eu costumo dizer, que são auditores preparados para chutar com as duas pernas. Até nesse sentido, desculpe te interromper, mas algo que eu tenho sentido no TCU é essa estruturação para procurar acompanhar as demandas do momento da sociedade e dar respostas mais rápidas para questões que estão afligindo naquela oportunidade, naquela circunstância, Aí quando você fala que, então, já tem um setor que acompanha, por exemplo, as questões da Lava Jato, Exatamente. Então, há essa questão de não ter necessariamente uma estrutura tão engessada que eventualmente possa se moldar para demandas do momento e possa dar atenção para demandas do momento? Perfeito. A ideia é que a gente consiga ter um nível de flexibilidade que nos permita fazer o que de fato é prioridade no momento. Então, hoje nós temos uma secretaria que cuida dos processos decorrentes da Lava Jato, e na área de infraestrutura, a gente atua também por temas. Logicamente, no momento em que a gente tem, por exemplo, muitas privatizações, muitas desestatizações acontecendo, nós precisamos ter um corpo técnico qualificado para isso. Quando o orçamento da União permite uma alocação mais forte em obras públicas, a gente também precisa ter auditores qualificados para fazer essa análise. Então, sim, a gente tem uma flexibilidade interna que nos permite ter mobilidade de fato e com isso fazer as análises de acordo com o tema, de acordo com o momento, com os riscos do momento e com o que é mais urgente para o país. Eu volto a sublinhar essa questão porque eu acho que esse movimento do TCU é importante, que mostra que o poder público, no caso do TCU, por exemplo, faz uma leitura que não é trabalhar só para a sua ordem interna, ou para a sua estrutura, ou para aquilo que ele organizou no seu tempo, mas está disposto a mudar o tempo e a estrutura para aquilo que é demanda da sociedade. Me parece que essa reengenharia administrativa e de atenção, ela passa uma mensagem importante para a sociedade, que é priorizar aquilo que a sociedade, o remédio ou a leitura ou o diagnóstico que a sociedade precisa no momento. E como corpo técnico do TCU, a gente sabe que é muito bom, colocar à disposição daquela demanda pode ser decisivo para ter uma leitura adequada da imprensa, do cidadão. Mas agora, Nicola, hoje o cidadão também está muito preocupado, O Brasil passou no momento, ainda estamos numa recuperação econômica, mas passou por um certo momento, digamos assim, de grande investimento público, Isso levou a ter muita obra pública pelo país, muita questão de infraestrutura, investimentos em infraestrutura,
isso levou também a vários processos de usos inadequados dos recursos públicos, né? Aí o cidadão na outra ponta pergunta qual a contribuição, o que o TCU, né, nesse sentido, digamos, atua para penalizar, né, ou de que maneira desencadeia a penalização de quem, ou de processos e pessoas que estiverem envolvidos com mau uso de recurso público. Perfeito. O TCU tem a possibilidade de aplicar alguns tipos de sanção. Então, nos casos em que há identificação de que houve algum desvio de recurso, por exemplo, de uma obra, o tribunal instaura um tipo de processo chamado TCE, tomada de conta especial, para apurar o valor que eventualmente tiver sido desviado, identificando e constatando que esses valores de fato foram usados indevidamente. O tribunal condena a devolução desses recursos, pode aplicar multas, inclusive aos gestores e aos responsáveis. Além disso, tem um instrumento do tribunal, quando identificado fraude em licitação, que é a declaração de inidoneidade da empresa que fraudou a licitação. Com isso, a empresa fica impedida de participar de licitações por até 5 anos. Essa é uma sanção bastante severa, digamos assim, aplicada em casos de fraude à licitação. Essas são as principais sanções que o tribunal pode aplicar. Certo. E você acredita que nesses últimos anos, né, principalmente pela também participação social, o monitoramento social e da própria imprensa, seja por sistema de dados abertos, né, seja porque a imprensa hoje também está começando a prestar mais atenção nas contas, né, no uso do recurso público, aumentou bastante esse volume de penalização? Veja, essa é uma questão muito importante. O tribunal ele tem uma atuação muito pedagógica. Nós toda quarta-feira o tribunal prolata diversos acórdãos orientadores. Muitas vezes o que acaba gerando uma repercussão maior é o acórdão sancionador, que sim, acontece. Também são vários acórdãos imputando, como eu falei, débito e sanção aos gestores, mas certamente esses processos, a grande maioria desses processos em que há sanção, chamado de TCE, é um processo que o próprio Poder Executivo já fez um juízo de valor apontando a ocorrência de um dano. Então não dá para inferir que o tribunal aumentou a sua sanção, mas sim que o próprio Executivo tem nos mandado mais processos apontando a ocorrência de dano ao erário, e aí sim o tribunal se organizou internamente, criando sistemas, ferramentas para dar tratamento a essas TCEs de modo mais célere. Então, apesar do tribunal emitir diversos acórdãos pedagógicos, temos também emitido um número de acórdãos sancionadores maior, mas sempre em decorrência de um encaminhamento já de um juízo de valor do Executivo apontando a ocorrência de dano, em regra é isso que acontece, e o tribunal tem aumentado aí a sua entrega, a sua capacidade de entrega de resultados desses processos, otimizando a nossa atuação interna por meio do sistema que é o chamado ETCE. Certo. Eu gostaria agora que você relatasse um pouco esse trabalho do TCU que está aglutinado sob o nome Fiscobras 2019. Perfeito. O Fiscobras é um produto que o tribunal tem parceria aí com o Congresso Nacional, já faz mais de 20 anos, nós temos até uma publicação comemorativa de 20 anos. O Fiscobras, a gente seleciona uma amostra com base em risco, com base em materialidade dos contratos, e as nossas equipes vão a campo, verificar 80, 90, 100 contratos de obras, e lá a gente faz uma avaliação da qualidade do recurso que está sendo investido, da qualidade dos serviços, na verdade, do orçamento daquela obra, se a obra foi orçada de um jeito correto, se está havendo algum tipo de desvio de valores em termos de superfaturamento, ou se está sendo medido, por exemplo, os serviços que não foram executados, se os projetos são bons ou são ruins. Então o tribunal faz uma análise geral daquele contrato. É um trabalho muito focado na conformidade do contrato, se o contrato está respeitando os normativos existentes e se a obra está sendo bem executada. O objetivo aí é fazer com que a obra não só que tenha qualidade, mas como que ela seja de fato entregue e que ela seja funcional. A gente faz isso há mais de 20 anos, a gente emite relatórios consolidadores para o Congresso Nacional, informando o panorama do que foi encontrado e também recomendando, eventualmente, alguns empreendimentos em que há casos gravíssimos e irregularidades gravíssimas, recomendando a paralisação desse empreendimento, recomendando que no ano seguinte não haja dotação orçamentária para essa obra continuar, porque ela estaria com danos praticamente insuperáveis para a execução da obra acontecer. Isso, logicamente, é a palavra final em relação a essas IGPs, que é a sigla utilizada para indicativo de paralisação. A palavra final é do Congresso Nacional na hora de fazer a lei orçamentária, que pode ou não incluir essas obras no quadro de bloqueio. O tribunal prepara toda a análise técnica para dar suporte à decisão final do Congresso Nacional se a obra constaria ou não nesse quadro de bloqueio. Nessa questão justamente das obras, né, recentemente foi divulgado uma auditoria do TCU
que encontrou 14 mil obras, não sei se é exatamente esse número, mas eu acho que foi por aí, 14 mil obras paralisadas. Foi esse volume mesmo? Sérgio, é assustador, mas infelizmente o número de fato é esse. Nós fizemos uma análise de algo em torno de 38 mil contratos em órgãos como a Caixa Econômica, que gerenciam um número... São obras com recurso federal. Recursos federais, perfeito, recursos federais. Quer dizer, não entra aí o recurso estadual, não entra aí as obras exclusivamente com recursos estaduais ou exclusivamente com recursos municipais, não entra aí. Perfeito, ou seja, é ainda pior do que esse cenário catastrófico que a gente está comentando, o número de 14 mil. Enquanto a base analisada eram algo em torno de 38 mil contratos, dos quais 14 mil com paralisação, a gente analisou aí contratos de repasse da Caixa, contratos do DENIT, contratos da FUNASA, do FNDE, enfim. E de fato o número é isso, o número é assustador. O tribunal fez um trabalho buscando identificar as causas. Então não somente que a obra está paralisada, mas ir buscando identificar as causas para contribuir, inclusive, com sugestões de melhoria, eventualmente até legislativas, para que isso possa deixar de acontecer com certa frequência, digamos assim, que é o cenário de obras paralisadas. Os principais motivos de paralisação são de ordem técnica, então talvez aí um dos recordistas seja projetos que não ficam de pé, projetos insustentáveis, e o triste é que nós temos engenharia para fazer projetos bem feitos. Muitas vezes a pressa em tentar fazer logo um contrato, desprezar um pouco a importância do projeto, a importância de um planejamento adequado, para que na hora da execução a gente possa gastar menos tempo executando. Às vezes pular etapas e suprimir parcela de estudos relevantes na fase inicial do projeto faz com que a obra seja paralisada. Esse é um dos principais problemas. Pode ter uma pressa política, pode ser uma pressa de movimentar os recursos públicos, né? Quer dizer, pode ser vários motivos, mas que acabam pressionando e dando pulos, digamos assim, na qualidade das etapas, né? E aí faz com que tenhamos esse cenário. Só um ponto que é importante destacar, Sérgio, essa auditoria, ela demonstrou também algo interessante. Veja que eu comentei na pergunta anterior que o tribunal, em determinados casos graves, né, e veja, o Fiscobras, ele tem algo em torno de 80 a 100 obras por ano que a gente fiscaliza, o tribunal fiscaliza. Eu estou falando na base de 38 mil contratos. Isso já mostra que o percentual de obras que a gente fiscaliza não é tão grande, né? 80 Sim. de 38 mil, por exemplo, sendo que nós recomendamos a paralisação ali de menos de 10 empreendimentos, 7, 8 empreendimentos. Recomendamos, volto a dizer. Quando sai essa relação de 14 mil contratos de obras paralisadas, fica muito claro que a eventual participação de um órgão de controle em termos percentuais é baixíssimo. Então o impacto da atuação do tribunal em termos de recomendar efetivamente a paralisação de uma obra nesse cenário das 14 mil obras paralisadas, para ficar muito claro, é muito pouco representativo o percentual de obras paralisadas em decorrência de alguma atuação de órgão de controle. Isso inferior aí na casa de 2 ou 3%, o que é um número de fato muito baixo, e esses processos sempre são priorizados dentro do tribunal. Agora, justamente com esses macronúmeros, com esse volume, com a extensão territorial, distância geográfica, a fiscalização ela também tem avançado usando ferramentas de tecnologia? Perfeito, esse ponto é fundamental, olhar para frente, olhar para o futuro. Nós temos investido bastante no TCU em duas ferramentas. Uma chamada SAL, que é um sistema de análise de orçamentos, que analisa preços, e outro chamado Alice, que é uma ferramenta que faz análise de licitações e contratos. A ideia é justamente que a gente possa fazer análises ainda em fase inicial, ainda não havendo um contrato firmado, em fases ainda de licitação, para apontar para o gestor a ocorrência de determinados problemas e esses problemas sejam tratados antes da contratação. Em uma escala muito maior, usando a ferramenta de TI, então o SAL e o Alice nos permite fazer uma avaliação muito maior, não só de 80 contratos, mas sim de um número bastante superior de potenciais contratos, fazendo com que os problemas se resolvam em fase ainda preliminar, ainda anterior à contratação, não trazendo impacto, por exemplo, nem nesses 3%, 2% que eu comentei, de eventual atuação de um órgão de controle que culminou com a paralisação do empreendimento, fazendo com que a análise seja mais preventiva, digamos assim, e com isso a gente possa entregar resultados ainda melhores com um esforço bastante inferior. E ainda dentro desse bojo todo de onde vem a fiscalização, iniciativa do TCU, situações que a sociedade demanda, uma das atividades do parlamentar é fiscalizar o poder público, né? Tem essas demandas também de parte do parlamentar? Há uma interação com o Congresso Nacional nesse sentido? Certamente. Há uma diretriz institucional muito clara no TCU para aumento do diálogo. Esse diálogo em várias frentes, não só com a imprensa, mas também com uma iniciativa privada, com os órgãos públicos e também, logicamente, com o nosso Congresso Nacional. O diálogo é muito frequente com o Congresso. Desse diálogo, várias sugestões de fiscalização, várias propostas de fiscalização surgem, e o Tribunal, sim,
dá atenção, logicamente, a essa atuação, o tribunal faz essas fiscalizações solicitadas pelo Congresso Nacional. Muitas vezes levamos o produto de algumas fiscalizações realizadas pelo TCU, que tem uma repercussão grande e são de interesse do Congresso Nacional para a gente apresentar os resultados desses trabalhos ao Congresso Nacional. Acompanhamos muitas vezes a própria área de fiscalização e controle da Câmara, por exemplo, em algumas visitas técnicas. Nós somos convidados e participamos para mostrar um pouco da leitura e do entendimento do tribunal sobre determinados problemas. Então eu diria que esse contato não só é frequente, como é fundamental para que haja sinergia para resolver os problemas. Sim. Então, o TCU entendendo melhor os problemas que o Congresso Nacional já consegue visualizar, e o Congresso também conseguindo entender um pouco melhor os problemas que o TCU já visualiza, a gente consegue trabalhar de modo mais sinérgico e construir soluções mais estruturadas. E se os vereadores e deputados estaduais, né, não aí os parlamentares do Congresso, tiverem necessidade, quer dizer, desejarem que haja fiscalização sobre obras que estão ocorrendo no seu estado ou no seu município, e que tem verbas federais, né? Eles podem fazer essa solicitação direta ao TCU, ou é melhor eles procurarem o parlamentar federal da região para poder interagir? Perfeito. Nós temos diversos canais de comunicação com o TCU e certamente não só os canais podem ser usados, como as áreas técnicas do tribunal estão à disposição para receber as eventuais demandas, as demandas que surjam, por exemplo, das câmaras de vereadores. Logicamente, a nossa análise é sempre com base num cenário macro, então é difícil, a gente não teria energia, por exemplo, para fazer auditoria em todas as obras de creche, por exemplo, né? Sim. Não seria viável. Então o que é que nós fazemos? Nós recebemos essas informações, tratamos de modo estruturado e planejamos ações de controle sistêmicas que permitam mudar a realidade, por exemplo, do cenário das creches, e não o olhar individual para uma creche só, que também pode acontecer. Mas como eu comentei, nós fazemos aí 80, 100 fiscalizações de obras específicas por ano. Então, para atender a essa demanda, que é de fato muito grande, não é algo simples, é algo bastante complexo. O que a gente busca fazer é, logicamente, selecionar os casos com base nas sugestões que nos chegam, com base na análise de risco que é feita, mas também fazer uma análise mais sistêmica e estruturante com trabalhos que permitam mudar o contexto geral, e não só aquela obra em específico, mas sim, por exemplo, melhorar a atuação de um determinado ministério naquele segmento, melhorar, por exemplo, a elaboração de um projeto padronizado para creches, um projeto padronizado para unidades de saúde, sim, diminuindo o erro em escala, sim, e não atuando exclusivamente em algo pontual, que teria uma demanda muito grande e a gente não conseguiria fazer esse enfrentamento de modo estruturado. E quando foi recentemente também alterada a Lei Geral de Licitações, né, e ali na oportunidade se falou sobre a questão da contratação do serviço de engenharia deixarem de ser por pregão, né? Pelo menos nessa modalidade. O que você acha a respeito do assunto? Esse tema é um tema bastante sensível, um tema bastante interessante. O TCU tem uma súmula que diz o seguinte, que tem amparo legal usar o pregão para serviços comuns de engenharia. Quais são esses serviços comuns de engenharia? O DENIT, por exemplo, ele contrata o serviço de tapa-buraco por pregão, e tem encontrado bons resultados. Serviços de supervisão, apoio à fiscalização, também podem ser contratados por pregão. E também o DENIT tem feito contratações bastante interessantes. Da mesma forma, serviços de manutenção predial podem ser contratados por pregão e têm sido feitos também de modo bastante célere e com bons resultados. A nova lei, ela trouxe a discussão e havia a previsão inicial de vedar o uso do pregão para todo e qualquer serviço de engenharia e obra de engenharia que já é vedado para horas, mas esse serviço tem vários permitidos. Recentemente foi aprovado um destaque, acabou de ser aprovado na Câmara, um destaque, o destaque 14, e com isso passou a voltar a ser permitido, digamos assim, para a contratação de manutenção predial, enfim. Ou seja, parte dessas áreas que eu comentei, que antes faziam contratações por pregão, voltou a ser permitido porque o projeto inicial estava vedando completamente. No tribunal é muito claro que o pregão traz benefícios. O Instituto do Pregão ele não pode ser demonizado. É lógico que, como os demais institutos, RDC, a tradição da 8666, também tem problemas. Então o que é importante? Amadurecer, identificar os problemas e buscar corrigir pontualmente os problemas. E não demonizar um instituto, sim, que aí você tira os benefícios que esse instituto pode trazer para outras áreas. Então eu penso que houve um avanço com a aprovação do destaque 14 no sentido de ter a possibilidade legal de manutenção predial, enfim, de determinados serviços de engenharia poderem ser contratados. Eu acho que é um avanço importante a aprovação desse destaque. E como o TCU atua na parte de concessões públicas e privatizações? Essa área é uma área que, no atual momento de restrição orçamentária,
o governo federal tem investido muito em estruturar melhor a carteira de desestatizações. Então, tem desestatizações na área rodoviária, aeroportos, ferrovias, portos, setor de energia elétrica, óleo e gás, enfim, é um desafio enorme, são processos complexos. O tribunal editou um normativo, que é a IN 81, e lá estabelece um rito interno, um prazo que a área técnica do tribunal tem para se manifestar nesses processos complexos. Então, primeiro, a ideia do tribunal foi dar previsibilidade à nossa atuação, buscar estabelecer um prazo para que fique muito claro como se dará a atuação do tribunal. Logicamente, desde que nós que os processos sejam encaminhados para nós, os estudos completos, com qualidade e com as informações completas. É muito comum haver uma crítica, às vezes, à atuação do tribunal, que o tribunal demorou na atuação de um processo, por exemplo. Só que é muito comum que o estudo não chegou completo. Às vezes, elementos básicos dos básicos, da mesma forma que em obras eu comentei que um dos desafios é que o projeto seja completo, seja suficiente para a licitação, que os estudos sejam encaminhados ao TCU de modo tempestivo e completo e com qualidade. Muitas vezes nós apontamos fragilidades relevantes nos estudos, então o tribunal hoje tem acompanhado esse processo com prioridade total, então os processos tramitam de modo prioritário, a análise é feita pelas áreas técnicas especializadas, e mesmo antes do estudo chegar ao TCU, nós já buscamos participar junto aos ministérios das audiências públicas, enfim, das discussões das mudanças da modelagem, para que a nossa equipe já tenha um determinado nível de conhecimento e a gente possa despachar o processo de modo mais célere. Só um dado interessante, agora acabamos de despachar na semana passada um processo talvez dos mais complexos na área de desestatização que já tenha passado no TCU. É um processo sigiloso, mas em termos de tramitação interna, numa vedação a comentar, é um processo em que a área técnica já vinha acompanhando há bastante tempo os estudos feitos pelo Ministério, pela Agência Nacional do Petróleo, e a área técnica do tribunal conseguiu fechar sua análise em 22 dias, ou seja, o nosso prazo é de 75 dias. Muito rapidamente. Da entrega final do último elemento do estudo posterior à audiência pública, nós conseguimos 22 dias após a audiência pública, após termos recebido o resultado da audiência pública, darmos o despacho da unidade técnica, o que mostra não só a intenção do tribunal de fato ter celeridade e contribuir com as discussões, como também o empenho da área técnica para que isso de fato aconteça. Muito rápido mesmo. Agora, finalizando, se um cidadão tiver qualquer denúncia, o que ele faz? Nós temos alguns canais de comunicação. Então, primeiro o nosso site, lá vai ter um Fale Conosco, vai ter as diretrizes principais. Nós temos aí um aplicativo chamado Eu Fiscalizo, que lá também é possível o cidadão passando, por exemplo, em um local que tem uma obra com problema, ele tirar uma foto, ele carregar isso no aplicativo e já entrar na nossa base do tribunal e veja, Sérgio, a importância dessa informação. Isso vale ouro para o tribunal. Às vezes as informações não chegam e a gente recebendo isso do cidadão, isso entra na análise de risco que a gente faz. Está tendo muita reclamação, por exemplo, de obra desse tipo, daquele tipo, ou de uma outra política pública qualquer, eu não falo só de obra, mas essa informação é muito rica e o controle social tem o potencial de agregar muito valor ao resultado. O tribunal e os órgãos de controle, mesmo que trabalhando em rede, hoje existe a rede de controle, ainda assim somos poucos. Sim. Então, o controle social, o cidadão que está de fato ali sabendo onde o sapato está apertando, digamos assim, ele mostrando isso e ele relatando isso no nosso sistema de comunicação, pela nossa ouvidoria, pelo Eu Fiscalizo, isso enriquece muito a atuação do tribunal e vai nos permitir atuar de modo mais assertivo. A informação ou a dúvida, ou um esclarecimento é o fato desencadeador da atenção de qualquer Tribunal de Contas regional e também do TCU. Não é um privilégio apenas do parlamentar fiscalizar, na verdade é uma responsabilidade dos parlamentares fiscalizar, mas os aplicativos e outras janelas de participação do cidadão hoje em dia são fundamental, porque são eles que estão na base, pulverizados nos pequenos municípios principalmente, onde toda a equipe de fiscalização, mesmo com ferramentas digitais do sistema de contas, não consegue de fato acompanhar. E hoje em dia essa relação direta do cidadão com as cortes de contas passa a ser fundamental para ter essa justamente fiscalização em rede, onde tem espaço para todo mundo participar para fazer um avanço na eficiência da administração pública e no controle do uso do recurso público. Agradeço bastante a participação aqui do Nicola Cury, Nicola que é coordenador de infraestrutura no TCU e que hoje compartilhou aqui conosco várias questões de como trabalhar a área, fiscalização de obras públicas, participação parlamentar, mudanças na Lei Geral de licitações e também a participação do cidadão. E continue acompanhando o site da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta. Obrigado, Nicola. Muito obrigado a todos.